Oi, pessoal! Na aula anterior, já estudamos como calcular o produto escalar de dois vetores. Aqui vamos, então, estudar algumas aplicações e aproveitar para aprofundar a definição desse produto. Iniciemos pela motivação de calcularmos o ângulo entre dois vetores. Ao estudarmos os vetores algébricos, vimos que o ângulo de dois vetores não nulos varia de 0 a 180 graus. Assim, poderemos ter três casos: dois vetores que formam um ângulo agudo entre 0 e 90 graus, ou dois vetores que formam um ângulo maior que 90 graus, formando um ângulo obtuso, ou dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos opostos, formando assim um ângulo raso de 180 graus. Para determinar o valor desse ângulo, iremos perceber que utilizaremos o produto escalar desses dois vetores. Mais ainda, iremos descobrir que o cálculo do produto escalar que realizamos no estudo anterior, está relacionado com o ângulo entre esses dois vetores, pois está definido como o produto do cosseno desse ângulo pelo comprimento de cada vetor. Assim, vamos então inicialmente demonstrar essa definição do produto escalar e depois aplicarmos essa fórmula para calcularmos o ângulo entre dois vetores. Consideremos dois vetores não nulos, U e V, e θ como sendo o ângulo formado entre eles. Utilizando, então, a regra do paralelogramo para somarmos esses dois vetores, sabemos que a diagonal maior desse paralelogramo seria a resultante da soma U mais V. Aqui nos interessa essa diagonal menor que representa a diferença entre o vetor U e o vetor V. Observamos que esses três vetores, U, V e U menos V, formam um triângulo. A esse triângulo podemos aplicar a lei dos cossenos, que nos diz que o lado de um triângulo elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, então aqui C e B, menos duas vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo que formam. Então, considerando assim esse lado A como sendo o lado definido pelo vetor U menos V, do lado esquerdo da igualdade, então, teremos o comprimento de U menos V ao quadrado, que corresponde ao primeiro termo da lei dos cossenos. Do lado direito da igualdade, vamos escrever, então, a relação para os outros dois lados do triângulo. Então, os outros dois lados do triângulo são formados pelo comprimento de U e pelo comprimento de V. Então, essa é a expressão para o quadrado de U menos V, usando a lei dos cossenos. Podemos, no entanto, obter uma outra expressão para esse termo, o quadrado de U menos V, aplicando simplesmente as propriedades do produto escalar. Assim, ao desenvolvermos o quadrado desse termo, cálculo que já foi realizado por vocês ao estudarem os problemas resolvidos, obtemos essa igualdade 2, que é o quadrado do comprimento de U, mais o quadrado do comprimento de V, menos duas vezes o produto escalar de U com V. Para chegarmos à definição do produto escalar que queríamos demonstrar, basta então igualarmos essa equação 2 com essa equação 1, obtida anteriormente. Então, cancelando aqui os termos iguais, U ao quadrado, V ao quadrado e menos 2U, obtemos então que o produto escalar de U com V é igual ao produto do comprimento de U vezes V vezes cosseno de θ, demonstrando então a definição do produto escalar. Geometricamente, se tomarmos um módulo desse produto escalar, veremos que ele vai ser a projeção de U sobre o vetor de V.
A partir dessa definição, podemos então observar que ela vai nos ajudar a determinar o ângulo entre dois vetores. Essa definição também carrega algumas propriedades geométricas sobre os vetores U e V, de acordo com o sinal do produto escalar, conforme tínhamos comentado no estudo anterior. Ao calcularmos o produto escalar de dois vetores, obteremos como resultado um número real, que poderá ser positivo, negativo ou zero. Mas observem aqui na definição de produto escalar que ele é o produto do comprimento de dois vetores pelo cosseno do ângulo formado por eles. Nessa expressão, os termos de U e de V estão entre módulo, então eles serão sempre números positivos. Assim, para que o produto escalar seja positivo, negativo ou zero, o cosseno do ângulo também deve ser positivo, negativo ou zero. Ou seja, é o valor do cosseno que vai definir o sinal do produto escalar. Assim, se obtivermos um número positivo no resultado do produto escalar, significa que o cosseno desse ângulo é positivo. Pela trigonometria, nós sabemos que o cosseno é positivo quando o ângulo está no primeiro quadrante, ou seja, quando ele varia de 0 a 90 graus. Então, se o produto escalar for positivo, concluiremos que o ângulo formado pelos dois vetores é agudo ou nulo. Por outro lado, se o produto escalar for negativo, então o cosseno desse ângulo vai ser negativo, indicando que o ângulo pertence ao segundo quadrante. Logo, será um ângulo maior que 90 e menor ou igual a 180. Então, se o produto escalar é negativo, concluímos que o ângulo formado pelos dois vetores é obtuso ou raso. E como última possibilidade, o que concluiremos se o produto escalar for zero? Bom, nesse caso, para que o produto escalar seja zero, o cosseno desse ângulo deve ser zero. E quando que o cosseno é zero? Pela tabela trigonométrica, sabemos que isso acontece quando o ângulo for 90 graus. Então, se o produto escalar é zero, concluímos que o ângulo formado pelos dois vetores é reto, ou seja, os vetores são perpendiculares ou ortogonais. A partir, então, da definição de produto escalar e significados geométricos que observamos, vamos calcular o ângulo entre dois vetores. Como nos interessa determinar o valor de θ, vamos deixar esse termo isolado na equação. Para isso, dividimos toda a equação pelo comprimento de U vezes o comprimento de V e obtemos, então, uma expressão para o cosseno de θ. Vamos utilizá-la para calcular o ângulo formado entre os vetores U e V, de coordenadas 1, 1 e 4, e menos 1, 2 e 2. Precisamos, assim, calcular o produto escalar de U e V, o comprimento do vetor U e o comprimento do vetor V. Tomamos, então, as coordenadas de U e as coordenadas de V e aplicamos o cálculo do produto escalar, que consiste em multiplicar as coordenadas correspondentes de cada vetor e somar esses fatores. E o comprimento de cada vetor, que é obtido elevando cada coordenada ao quadrado, somando esses fatores e calculando a raiz quadrada. Aqui você pode pausar o vídeo, realizar esses cálculos e verificar se obtém o mesmo resultado. Concluídos os cálculos, obtivemos que cosseno de θ é igual a raiz de 2 divididos por 2. Observe, então, que obtivemos o valor do cosseno e não do ângulo que desejamos. Para determinar o valor do ângulo, precisamos realizar um passo a mais. Novamente lembrar da tabela trigonométrica e verificar qual o ângulo possui cosseno igual a raiz de 2 divididos por 2. Nesse caso,
o ângulo é 45 graus, ou π4 radianos. Assim, concluímos que o ângulo entre os dois vetores é 45 graus. Observem que para escrevermos a resposta, podemos escrever apenas θ igual a 45, ou então utilizarmos a função inversa do cosseno, que é a operação arco-cosseno. Essa notação arco-cosseno de raiz de 2 dividido por 2 resume todo esse raciocínio que realizamos. Ela nos diz que estamos buscando determinar qual o ângulo cujo valor do cosseno é raiz quadrada de 2 divididos por 2. Uma outra aplicação bastante usada do produto escalar está relacionada com aquele resultado obtido quando o ângulo é reto, ou seja, de 90 graus. Vimos que se o ângulo entre dois vetores é 90 graus, o cosseno é zero, e assim o produto escalar vai ser zero, porque multiplicando todos os termos por zero, obtemos que o produto escalar vai ficar igual a zero. Podemos, assim, transformar esse resultado num teste para calcularmos e verificarmos se dois vetores são ortogonais. Calcularemos o produto escalar e, se der igual a zero, concluímos que os vetores são ortogonais. Vejamos, então, um exemplo. Dados 3 pontos, que são os vértices de um triângulo, vamos verificar, então, que ele é um triângulo retângulo, ou seja, que existe um ângulo de 90 graus. Dados, então, os 3 pontos, vamos inicialmente definir os vetores que formam os lados desse triângulo. Assim, definiremos os lados AB, AC e BC, subtraindo as coordenadas da extremidade de cada vetor das coordenadas da origem de cada vetor. Aqui você pode pausar o vídeo e verificar se obtém esses mesmos resultados. Definidos os lados dos triângulos, poderíamos agora resolver esse problema pelo menos de 3 formas. Primeira, poderíamos calcular o comprimento de cada um lado desses triângulos pela fórmula da distância entre 2 pontos e depois aplicar o teorema de Pitágoras. Segunda forma, poderíamos também calcular o ângulo formado entre os vetores AB-AC, AB-BC, AC e CB e verificar se um deles é 90 graus. A terceira forma, e aquela que nós utilizaremos aqui, é calcular o produto escalar e, obtendo zero como resultado, concluir que o ângulo é 90 graus. Como não sabemos em qual desses vértices está o ângulo de 90, vamos calculando o produto escalar entre dois vetores 2 a 2. Assim, partindo desse vértice A, calcularemos o produto escalar dos vetores AB e AC. Então, tomando as coordenadas de AB e AC, realizando o produto escalar, obtivemos 8, que é diferente de zero. Concluímos assim que esses vetores AB e AC formam um ângulo agudo, pois o resultado aqui deu positivo. E como é diferente de zero, não é um ângulo de 90 graus. Logo, o ângulo reto não está no vértice A. Escolhemos, então, outro vértice, por exemplo, o B, e calculamos o produto escalar dos vetores AB e BC, que são os lados do triângulo, cujo B aqui é o vértice. Como o resultado do produto escalar é zero, significa que entre os vetores AB e BC, o ângulo formado é de 90 graus. Logo, o ângulo em B é reto. Portanto, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, conforme nós queríamos demonstrar. No estudo do ângulo entre dois vetores, comumente trabalha-se com o ângulo formado entre o vetor e os eixos coordenados,
chamamos esses ângulos de ângulos diretores e o valor do cosseno como cossenos diretores. Assim, temos definidos 3 ângulos diretores. Alfa é o ângulo formado entre o vetor V e o eixo x. Beta, que é o ângulo formado entre o vetor V e o eixo y. E gama, que é o ângulo formado entre o vetor V e o eixo z. Para fins de cálculos dos ângulos e dos cossenos diretores, usaremos a mesma fórmula que estamos utilizando para o ângulo entre 2 vetores, mas substituindo aqui um dos vetores por i, j ou k, que são os vetores unitários com a mesma direção dos eixos coordenados. 2 propriedades dos ângulos e cossenos diretores são bem interessantes. A primeira é de que as coordenadas do versor de um vetor são exatamente os valores dos cossenos diretores. Observem que isso decorre da definição de versor. Dividindo as coordenadas de um vetor v pelo comprimento do vetor, obtemos o resultado de cada um dos cossenos diretores. Aqui você pode pausar o vídeo para fazer os seguintes cálculos e observar que isso acontece. Primeiro, calcule cosseno de alfa por essa fórmula, né? Então, o cosseno de alfa, que vai ser o ângulo entre o vetor v e o eixo x, vai ser o produto de v pelo vetor da base, que é o i. Então, como eu quero o ângulo entre v e o eixo x, vou multiplicar v vezes i. Calcular o comprimento de v vezes o comprimento de i. Como i é unitário, aqui vai ficar 1. Então, realize esses cálculos para todos os cossenos, alfa, beta e gama, e verifique que vai dar x dividido pelo comprimento de v, y pelo comprimento de v e z dividido pelo comprimento de v, respectivamente. Feito esses cálculos e concluído que as coordenadas do versor são o mesmo valor dos cossenos diretores, vamos agora verificar o que nos diz a segunda propriedade. Aqui você pode pausar novamente o vídeo para realizar esse seguinte cálculo. O módulo das coordenadas do versor diretor, como ele é sempre unitário, igualando a 1, vai dar essa expressão, cosseno ao quadrado dos ângulos diretores somados vai dar igual a 1. A última aplicação do produto escalar que estudaremos aqui é a projeção de um vetor. Observem que determinar a projeção de um vetor u sobre um vetor v resulta num novo vetor w que tenha o mesmo sentido de v, se o ângulo entre eles for agudo, ou a projeção w terá sentido oposto a v se o ângulo for obtuso. Obtemos uma fórmula para o cálculo da projeção de u sobre v a partir das razões trigonométricas do triângulo retângulo. Observemos aqui que nesse triângulo retângulo, o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, assim nós temos que o cosseno de θ é igual ao comprimento de w dividido pelo comprimento de u. Assim, o comprimento da projeção w será igual ao produto de u vezes o cosseno de θ. Então, obtemos o comprimento de u vezes o cosseno de θ. Substituindo a expressão cosseno de θ pela fórmula que usamos para calcular o ângulo entre 2 vetores e simplificando aqui o comprimento de u, obtemos uma expressão para o comprimento da projeção de u sobre v.
Como desejamos obter as coordenadas desse vetor projeção, vamos usar a observação que fizemos aqui em cima. Ó, W, ele tem a mesma direção do vetor V, tá? Pode ter o mesmo sentido ou sentido contrário, mas a direção é igual. Então, isso significa que W é proporcional a V. Precisamos, então, determinar agora essa constante de proporcionalidade. Para isso, o cálculo que fizemos é o seguinte: nós aplicamos o módulo nos dois lados dessa equação, e como aqui no lado esquerdo nós vamos ficar com o módulo de W, podemos substituir esse módulo por essa expressão obtida anteriormente. Tá? E assim, isolando o valor de K, obtemos que o K vai ser o produto escalar de U pelo quadrado do comprimento de V. E assim, substituindo esse valor de K na expressão da proporcionalidade, obtemos uma fórmula para o cálculo dessa projeção. Tá? Vamos aplicar, então, isso que estudamos para resolver um exercício. Consideremos os vértices de um triângulo, que são pontos do espaço, e verifiquemos, primeiro, que o triângulo é retângulo em A. Depois, calcularemos a projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC e as coordenadas do pé da altura do triângulo relativo ao vértice A. Para mostrar que o triângulo é retângulo em A, usaremos o teste do produto escalar. Observe que o exercício já está nos dizendo que o ângulo A é que o ângulo reto. Então, assim, basta construir os vetores AB e AC, que são os lados desse triângulo. Então, aqui, pause o vídeo para verificar o cálculo das coordenadas de AB, AC e do produto escalar entre esses dois vetores. Realizado esses cálculos, como obtivemos zero no produto escalar entre os vetores AB e AC, provamos assim que existe o ângulo reto em A, logo o triângulo é retângulo em A. Nesse segundo item do exercício, queremos calcular a projeção de AB sobre o vetor BC. Então, esse vetor em azul, que é o vetor projeção W. Tá? Então, pela fórmula da projeção de BA sobre BC, isso será o resultado do produto escalar entre os vetores BA e BC, dividido pelo produto escalar de BC por ele mesmo, vezes as coordenadas do vetor BC. Pause o vídeo, realize os cálculos e verifique se obtém aqui o mesmo resultado. Obtidas as coordenadas do vetor projeção, podemos então calcular a medida dessa projeção aplicando a fórmula que calcula o módulo desse vetor. Elevando cada coordenada ao quadrado, somando e calculando a raiz quadrada, obtemos assim que a medida da projeção do cateto AB sobre a hipotenusa BC desse triângulo é 64,361 vezes raiz quadrada de 19. Com os cálculos desse item, podemos então determinar as coordenadas de H, que é a extremidade do vetor BH. Tá? Como o vetor BH é exatamente a projeção de AB sobre BC, nós vamos substituir nessa expressão o cálculo que obtivemos no item anterior. Então, aqui, como o vetor BH é essa projeção, aqui no lado esquerdo da equação, nós vamos substituir por o cálculo do vetor BH. Como H é um vetor a determinar, nós vamos considerar que ele tem coordenadas x, y e z e subtrair das coordenadas de B que foram dadas. Tá? No lado direito é o resultado do item anterior que aqui nós copiamos.
Realizando estas operações e trabalhando com a igualdade de vetores, obtemos então os valores de x, y e z, que são as coordenadas do ponto H que desejávamos obter. Pause o vídeo para realizar os cálculos e verificar se obtém o mesmo resultado. Bom estudo!